Este é o Cultura de Sustentabilidade, um programa de conteúdos, notícias e agendas sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira temos encontro marcado com especialistas e lideranças da área para falar sobre os mais variados temas da sustentabilidade. Hoje vamos falar de sustentabilidade e estratégia. E hoje convidamos José Pascovitch, que é cofundador da Rede Global de Responsabilidade Social Empresarial e membro do Conselho Consultivo da Iniciativa Equatorial do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas, além de diretor executivo da Visão Sustentável. Obrigado, Pascovitch, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por ter me convidado, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E, Pascovitch, a gente sempre começa o programa contextualizando um pouco o tema que nós vamos debater aqui, que é sustentabilidade e estratégia. E eu peço para que você faça uma explanação bem objetiva dessa conexão de sustentabilidade e estratégia, tanto no mundo corporativo quanto no social junto às pessoas. O que você pode falar sobre este tema? Bom, Maria Helena, eu acho que a grande questão hoje é conseguir inserir a sustentabilidade nas estratégias das empresas. A sustentabilidade é um tema sempre repensado, retrabalhado, mas as grandes corporações, ou até as médias, enfim, e tem gente já trabalhando até com as pequenas, tem como um grande desafio inserir a sustentabilidade na gestão. E para que isso faça sentido, tem que estar incorporada nas suas estratégias. Então é uma questão fundamental para o avanço da sustentabilidade. A sustentabilidade, ainda para muitos, é um conceito em construção. Então, a pergunta que eu faço para você, quais são os desafios para desenvolver estratégias para um conceito em construção, um conceito muito amplo? Não, de fato, esse é um grande desafio. A gente tem que sempre pensar na questão da construção do conceito e também nas necessidades das corporações. Então, como é que eu consigo inserir a sustentabilidade, como é que eu consigo avançar e, ao mesmo tempo, pensar nesse conceito que não está totalmente pronto. Então, é um desafio, acho que as empresas estão tentando se organizar para entender e para praticar, mas é realmente um desafio e, apesar de determinadas áreas já estarem mais organizadas dentro das empresas, RH, produção, às vezes pesquisa e desenvolvimento, mas outras ainda têm um bom caminho para seguir, de novo, num conceito que ainda não está pronto. E seguramente deve ser um conceito que sofra ainda interferência das estratégias desenvolvidas em relação a ele, não é? Acredito que sim, porque a prática mostra que determinadas questões que conceitualmente poderiam ser relevantes, na prática elas não se mostram tão relevantes. Então isso pode acontecer e a prática muda o conceito e o conceito move a prática. Então é um aprender fazendo, um pouco aprender fazendo. Tá certo. Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Benchmarking Brasil, que é de um selo de sustentabilidade que certifica os detentores das melhores práticas de sustentabilidade. Existe há 10 anos e certificou mais de 100 empresas e hoje tem o maior banco de práticas de sustentabilidade de livre acesso desse país, com 250 práticas. Empresas e gestores com boas práticas, o benchmarking foi feito para você. Vamos assistir. Benchmarking Brasil, os legítimos da sustentabilidade. Junte-se aos melhores da gestão socioambiental brasileira e concorra ao ranking dos detentores das melhores práticas de sustentabilidade. Mais de 100 empresas certificadas e mais de 250 cases selecionados para integrar o maior banco de práticas de sustentabilidade do país. Inscrições de cases de março a maio. Mais informações no site benchmarkingbrasil.com.br. Pascovitch, esse é um programa de utilidade pública. A gente leva muita informação para as pessoas, inclusive informações de cidadania, do interesse do cidadão. E a gente tem um quadro chamado Minuto Cidadão, que sempre traz ótimas dicas, ótimas informações. Vamos assistir. Olá, você sabe o que são políticas públicas e como você pode participar dela?
Política pública são ações que são desencadeadas pelos estados, no caso do Brasil, União, Estado e Município, e que realiza programas em prol à sociedade. Alguns tipos de política pública realizada é a política monetária, política social, política educacional, política ambiental, política urbana. Todas essas políticas, elas realizam projetos para a sociedade. Então, quando a gente fala de política pública em ação, nada mais é do que o governo caminhando e fazendo algo em benefício à sociedade. Vamos participar? É o Minuto Cidadão, trazendo informação até você. Pascovitch, nós podemos considerar a sustentabilidade como um valor estratégico? Deve ser, né? Deveria ser, e eu acho que terá que ser. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que as empresas ainda estão aprendendo, entendendo, verificando aonde as questões de sustentabilidade podem fazer mais sentido nas suas operações. E aí sim discutir um planejamento estratégico, tornando a sustentabilidade um valor estratégico. Teria, Pascovitch, dentro da empresa, alguns setores, algumas áreas, onde a sustentabilidade é mais tangível aos olhos do colaborador, do consumidor ou até do próprio empresário? Sem dúvida. Quer dizer, você tem questões que hoje são muito trabalhadas já, como logística, produção, RH tem um envolvimento muito grande, comunicação interna, comunicação para a sustentabilidade, educação para a sustentabilidade. Então você tem ferramentas, meios e áreas que já estão e já são mais atuantes, já estão mais organizados e já têm um conhecimento mais forte sobre o tema. E me parece que o tema é transversal, você consegue identificar a sustentabilidade em vários setores, em várias áreas, né? Sem dúvida, a sustentabilidade é obrigatoriamente um tema transversal. Você, preferencialmente, deve ter todas as estruturas das empresas discutindo, e não só, enfim, as estruturas no sentido transversal, mas também nos diversos estratos hierárquicos. Quer dizer, você tem que ter a alta gestão e o chão de fábrica pensando, discutindo e, sobretudo, entendendo quais são os desafios, a estratégia, o valor estratégico, a visão, missão, enfim, os valores corporativos, como é que tudo isso faz sentido de forma a agregar valor e de forma a ter uma gestão mais alinhada à sustentabilidade. Princípios da sustentabilidade. Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Publicações, que falam das publicações do Instituto Mais, todas voltadas ao tema da sustentabilidade, a leitura obrigatória para quem trabalha ou se interessa por esse tema. Existem algumas dessas publicações na versão eletrônica para free download e outras que podem ser adquiridas. A versão impressa da revista nós distribuímos gratuitamente nos nossos eventos que realizamos um a cada mês. Vamos assistir. Revistas, livros, guias e e-books. Revista Benchmarking. Série Benchmais. E-books, black books e guias. Conteúdos avançados para atualização em educação e práticas de sustentabilidade. Mais informações no site institutomais.org. Bom, como eu estava te dizendo, Pascovitch, esse é um programa que leva muita informação para as pessoas da área de sustentabilidade. Um quadro chama Minuto Saúde, que dá dicas de bons hábitos, bons exercícios, boa alimentação, porque qualidade de vida também é sustentabilidade. Sem dúvida. Vamos assistir. Você sabia que a fruta mais popular do mundo é o tomate? Que são produzidos anualmente mais de 60 milhões de toneladas pelo mundo todo? Só para se ter uma ideia, a banana, que é a segunda fruta mais popular do mundo, tem uma produção anual de 44 milhões de toneladas. Os tomates foram cultivados pela primeira vez pelos astecas e pelos incas. Do México, a fruta foi enviada para a Europa por volta de 1500.
Hoje, os tomates são consumidos como legumes e utilizados em molhos e saladas. A fruta é rica em vitaminas A, C e fibras e são livres de colesterol. Além disso, a substância licopeno, encontrada nos tomates vermelhos, é comprovadamente benéfica contra o câncer de próstata. Gostou dessas dicas? Acompanhe mais no nosso Minuto Saúde. Até a próxima! Pascovitch, aprofundando um pouco mais aqui a nossa entrevista e entrando já no nosso tema, sustentabilidade e estratégia, como que uma empresa que tem a sustentabilidade no seu DNA, ela pode colocar esse diferencial junto ao seu público, junto ao mercado? Olha, Marilena, isso também é muito interessante, porque o que a gente pensa é tão importante quanto praticar é divulgar, para criar uma situação de referência e ter modelos para serem perseguidos por diversas empresas, de mesmo setor ou de diversos setores. Mas uma ferramenta de divulgação muito forte, que é amplamente utilizada, é o relatório de sustentabilidade, que permite que as empresas, de uma forma organizada, de uma forma estruturada, apresentem a qualidade da sustentabilidade na sua gestão. Além da qualidade, a profundidade. Quer dizer, o relatório de sustentabilidade, na nossa opinião, é uma ferramenta muito, muito boa. O processo de elaboração do relatório permite que a empresa faça uma profunda autoanálise da sua gestão, identificando gaps, identificando processos que não são sistematizados, enfim, é uma ferramenta poderosa, um processo poderoso e uma comunicação poderosa, onde se tem uma conversa estruturada com os seus diversos públicos. Pascovitch, como que o consumidor ou o mercado, além do relatório, porque nem todos os consumidores têm acesso aos relatórios das empresas, como que os consumidores podem identificar uma empresa que de fato tenha a sustentabilidade no seu DNA, que de fato tenha essa prática na sua conduta diária? Olha, eu acho que hoje você já tem algumas referências. Por exemplo, tem empresa que já está no seu processo de pesquisa e desenvolvimento usando produtos concentrados, que consomem menos água, gasta menos produto, ou seja, utiliza uma quantidade de embalagens menores. Então isso já é um. Outra questão é, por exemplo, o do gado, que está sendo muito falado agora, que as grandes redes estão restringindo o uso de gado enfim, que não tem a comprovação de origem da Amazônia e tudo mais. Então, isso é comunicado, quer dizer, o consumidor, tendo um consumo consciente, ele se informa, ele acaba usando isso a seu favor e no seu momento de compra. Mas não tem só o consumidor, eu acho que tem o colaborador, tem o revendedor de uma determinada empresa. Eu acho que tem vários atores aí que podem influenciar com muita força as empresas que já adotam boas práticas e aquelas que não adotam absolutamente nada. O que você estava nos dizendo é que os selos de origem é também uma ferramenta de comunicação que dá uma certa tranquilidade para o consumidor, né? O consumidor pode, de alguma maneira, saber se aquele produto, de fato, está sendo sustentável ou não, ou está na cartilha da sustentabilidade, né? Então, os selos também é algo que é muito importante para o consumidor. Os selos, sem dúvida nenhuma, a comunicação da própria empresa, o próprio produto, eu acho que o consumidor tem um poder enorme de transformação. Quer dizer, se o consumidor começa a exigir novas práticas, o fabricante, o distribuidor, o varejo vai ter que atender. Então, é um poder muito grande e o consumidor atento, ele vai atrás desses produtos. Quer seja com selo, quer seja com pacto, que é o pacto do gado, o pacto da Amazônia, enfim, são caminhos que podem ser perseguidos. Sem dúvida. E a própria concorrência também, uma concorrência saudável, o consumidor vai optar entre aquele que é mais sustentável pelo menos sustentável, de alguma maneira vai forçar isso a avançar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Cultura de Sustentabilidade, que é um projeto incentivado que nós temos, que faz a conexão da arte com a sustentabilidade. Empresas que querem se posicionar junto à massa crítica da sustentabilidade, está aí uma ótima oportunidade. Vamos assistir.
Nós temos um outro quadro aqui, Pascovitch, que é muito interessante, é de educação ambiental e até de inclusão social. Por quê? Porque ensina as pessoas a transformar em um novo produto aquilo que seria descartado. Chama-se Virando do Avesso. Vamos ver a dica de hoje. Entrando mais dentro do mundo corporativo, as empresas, as estratégias que as empresas estão tendo em relação à sustentabilidade. Você tem visto aí muitos estrategistas no Brasil que estão explorando bem a questão da sustentabilidade ou não? Maria Helena, estrategistas em si, eu não posso te dizer, não tenho tido um grande contato. Mas, por outro lado, as empresas elas começam a ter uma preocupação concreta em inserir a sustentabilidade no seu plano estratégico. Então começam a criar as ferramentas para que a discussão seja estruturada e a prática seja acompanhada. Então começam a aparecer comitês de sustentabilidade, começam a aparecer as áreas especializadas em sustentabilidade dentro das empresas, com profissionais capacitados para fazer frente a esses desafios. Você começa a ter planos de ação em sustentabilidade e diretrizes, enfim, alinhados à missão, visão e valores, ou seja, já se entende o caminho. Muitas vezes esse caminho ainda não é perseguido, mas isso já está sendo entendido e a necessidade de se colocar isso num planejamento estratégico. Você está falando sobre as empresas, que é do segundo setor. Em relação ao primeiro e o terceiro setor, o governo e as ONGs, as ONGs, elas estão trabalhando a estratégia, a sustentabilidade como um valor estratégico de uma forma correta ou não? Está sendo bem explorado a sustentabilidade enquanto estratégia? Eu acho que sim. Eu acho que o governo tem inserido a questão no seu discurso, tem inserido a questão como seus valores para uma série de decisões, eu acho interessante. E ONGs tem aquelas que militam na área, então são super estruturados, obviamente isso já está numa discussão muito avançada, de muito alto nível, e as outras eu acho que também não podem fugir da questão. Então, na verdade, em maior ou menor grau, independente do setor, primeiro, segundo ou terceiro, a questão já está presente e a questão já está sendo endereçada. Pascovitch, eu vou pedir licença para chamar um quadro chamado Pegada Jovem, que é muito interessante esse quadro. A gente tem uma dupla de jovens que vai até a rua perguntar para o jovem o que ele pensa sobre o tema que nós estamos discutindo aqui em estúdio. Né? Que ótimo. Vamos ver o que o jovem pensa sobre sustentabilidade e estratégia. Você acha que as empresas levam em conta a sustentabilidade na hora de montar suas estratégias de marketing, de venda? Acredito na grande maioria não. Elas falam que sim, mas eu acho que elas levam em consideração até o ponto que elas conseguem tirar algum lucro em cima disso, uma imagem social sustentável, de sustentabilidade no caso, mas no fundo, infelizmente ainda não, na sua grande maioria. Não leva. Por quê? Eu trabalho numa empresa de publicidade digital, de mídia digital. Eles não se preocupam muito com isso, na minha opinião. Às vezes pode até passar uma imagem disso, mas no fundo mesmo eles não se preocupam com isso. Não se preocupam com a sustentabilidade? Não. E você? Eu acho que algumas. Não são todas que têm essa preocupação, mas eu acho que algumas têm sim. Não, acho que não todas se preocupam e deveriam se preocupar muito mais com a sustentabilidade. Por quê?
Porque hoje em dia é o que tem de novo. Já tem logísticas que fazem com sustentabilidade, com reciclável. E as empresas têm que se voltar mais à sustentabilidade para o marketing do próprio produto. Olha, claro que existe a parte obrigatória, como é uma questão agora que está sendo muito, como se diz, muito vista no mundo inteiro. A sustentabilidade é visada e as empresas, elas têm sim essa preocupação, porque hoje o meio ambiente hoje é tudo, né? É uma profissão futura, meio ambiente. E eu acredito sim que haja assim, porque é necessário que tenha essa questão da ISO 14001, essa questão de competitividade comercial também é necessário. Algumas não, outras sim, vai do princípio da empresa. Eu acredito que as empresas inteligentes estão utilizando o marketing do eco como um principal princípio de atratividade para as pessoas. Então, está trazendo bastante atenção. Então, eu acho que as empresas que sabem utilizar desse marketing, que não é só um marketing, também é uma vantagem de utilizar o eco, a palavra eco. Sim, eu acredito que elas estão procurando melhorar e tentando não somente melhorar, como agrupar isso em termos de melhoria para o produto deles, porque eles também salvam bastante coisas como matéria-prima. E então eu acredito que sim, hoje em dia elas estão sendo obrigadas a melhorar. A gente vê que algumas, até bastante empresa no mercado está se preocupando sim. Às vezes a gente, devido à grande propaganda que tem sobre a sustentabilidade, acaba até consumindo mais alguns produtos do que outros. Bom, continuando aqui o programa, nós temos um quadro chamado Agenda Cultural, onde a gente dá as dicas de eventos da semana que as pessoas podem ir. Vamos assistir. Atualização em práticas de sustentabilidade. Temas relevantes debatidos por especialistas e lideranças em sustentabilidade. Mais a apresentação de cases benchmarking certificados na última edição realizada. Participação gratuita com emissão de certificado pela internet. Inscrições pelo site. Aproveite e reserve já sua vaga. Bem, Pascovitch, você é cofundador da Rede Global de Responsabilidade Social Empresarial, membro do Conselho Consultivo da Iniciativa Equatorial do PNUD e diretor da Visão Sustentável. O que essas organizações fazem? Como elas atuam? Você poderia falar um pouquinho para aqueles que nos assistem? Claro. Bom, a rede é uma associação informal de consultorias na América Latina, África, em Moçambique e Pequim. Nós trocamos experiências, trocamos conhecimentos, fazemos trabalhos em conjunto. Nós já fizemos trabalho em Moçambique, agora estamos liderando um trabalho em 10 países na América Latina. Então é um conceito de usar o conhecimento de sustentabilidade igual no mundo inteiro, mas com a cultura local. Então nós temos hoje membros Argentina, Chile, Bolívia, Venezuela, enfim, México, temos vários países e temos esse intercâmbio. Não é uma rede com obrigações, e sim uma rede onde o maior interesse é o conhecimento e é o trabalho compartilhado. Quanto à iniciativa equatorial, é uma iniciativa do PNUD, e ela atua na faixa do Equador, promovendo o uso sustentável da biodiversidade no combate à pobreza. Então é um programa que já tem 10 anos, todo ano são selecionados diversos projetos em diversos países, e esses projetos têm um ranking e são premiados, e a gente faz parte do comitê técnico, o comitê que analisa e seleciona esses programas. Por fim, eu sou diretor da Visão Sustentável, que é uma consultoria especializada em sustentabilidade empresarial. Nós atuamos há mais de 10 anos, somos dos pioneiros a tratar dessa questão no Brasil, de forma a auxiliar as empresas a inserir a sustentabilidade na sua gestão. Somos Organizational Stakeholders da GRI,
que é a ONG que estabeleceu e continua estabelecendo os padrões e as diretrizes para relatório de sustentabilidade, e somos também signatários do Pacto Global da ONU. É bem vasta a atuação, né? Eu queria perguntar para você o seguinte: você acha que a sustentabilidade precisa de mais estratégias ou as estratégias que precisam explorar melhor a sustentabilidade? Olha, Marilena, ótima pergunta. Eu acho que são os dois. Eu acho que não dá para a gente falar exatamente um ou outro. São questões que, como a gente falou no começo da nossa conversa, o conceito ainda está em construção, as empresas estão aprendendo, mesmo a academia, ONGs ou organismos multilaterais que discutem o tema também estão avançando constantemente. Então, eu acho que a estratégia para a sustentabilidade e a estratégia inserindo a sustentabilidade, as duas coisas têm que caminhar, avançam. Às vezes a gente considera que podia ser um pouquinho mais rápido, mas às vezes vai numa velocidade interessante. E eu acho que o mais importante é que é um conceito que já está estabelecido. Quer dizer, as empresas, os consumidores, governo, ONGs tratam disso já como um fato. E isso é um ganho enorme, monumental. Sem dúvida, eu acho que a sustentabilidade é um caminho sem volta. Agora é uma questão só de você ter um domínio na estratégia de cada caso, cada empresa tem a sua própria característica, claro. Mas o que nos deixa um pouco mais felizes, que eu também atuo há mais de 10 anos nessa área, né? Não foi na velocidade que nós gostaríamos que fosse, mas que é um caminho sem volta, eu não tenho dúvida, né? Pós-Covid, nós estamos chegando ao fim da entrevista. Eu gostaria que você deixasse suas palavras finais sobre a sustentabilidade, sobre as estratégias em sustentabilidade, né? Para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Bom, eu acho que, primeiro de tudo, é um privilégio poder atuar na área. Como você que também já atua há muito tempo, nós atuamos, e é realmente um privilégio. Quer dizer, poder entrar, no nosso caso, nós trabalhamos com grandes empresas como a Amil, Itaipu, Copagaz, CETEP, enfim, grandes corporações, e para nós consideramos um privilégio poder atuar onde nós atuamos e poder movimentar as estruturas dessas empresas, inserir novas questões que devem ser pensadas e inseridas na estratégia de médio e de longo prazo. Então, o melhor é o prazer de trabalhar, o privilégio de trabalhar e ver que as empresas também, por outro lado, estão cada vez mais abertas para discutir as formas que elas vão adotar de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu tempo, mas que elas vão adotar para fazer frente a esses novos desafios. Quer dizer, para nós é tudo muito bom. Tá certo. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, compartilhando com a gente seu conhecimento num assunto tão importante, né? Quero agradecer também você, internauta, que nos assistiu até esse momento. Quero também agradecer aos artistas Rodrigo Machado e Patrícia Felipe, que fizeram essas pinturas que aparecem aqui no cenário. Isso são caixas de pizzas que poderiam estar aí indo para o lixão, né, ou indo para o lixo, e então aqui, de uma maneira, se transformaram em obras de arte para alegrar o nosso ambiente. E eu espero vocês até a próxima quarta-feira, sempre com um tema atual e relevante da sustentabilidade. Até lá!